inovação vem de um pensamento diferente. Gente, isso é muito rico, Sheila. Isso é muito verdade. Né? E no agro isso é muito rico, porque o consumidor tem direito de querer com lactose, sem lactose, com antibiótico, sem antibiótico, não é isso? Então, isso é diversidade. Eu acho que isso é rico, né? A gente tem um agro que atende, a gente ouviu isso também aqui nas nossas aulas da Agronux. A gente tem um agro que atende o diverso. E não querer um agro que se encaixa num universo só. Tem que conversar com todo mundo, tem que dialogar com todo mundo. Qual que é a necessidade, né? Qual aquele público específico? Como que eu trago? Como que eu conecto esse monte de gente para discutir problemas que estão passando por todos os elos da cadeia, para achar solução? Você só acha a solução se você tiver com gente diferente. Bacana. Porque alguém que não... porque senão você quem tá fazendo a mesma coisa a vida toda, tá olhando aquilo como paisagem. Não tá mais procurando, não tá... Quando mistura, é que aí vem a beleza, sai a inovação, saem as boas ideias, os bons planos, e aí vai conectar com quem tá na ponta, porque o mundo é diverso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Agronux, a comunidade que conecta a cadeia de valor do agronegócio, porque quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. E hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo e necessário para todos nós. Do marketing à verdade, sustentabilidade que o consumidor sente e não só escuta. Será que a gente está cansado de ouvir essas siglas de sustentabilidade e achar que é algo tão distante da gente? Então nós vamos trazer hoje aqui uma mulher, já digo isso com muito orgulho, que é uma executiva que representa o Brasil no mundo para falar um pouquinho como que a gente pode transformar essa palavra em verdade. Sheila Guebar, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito bem-vinda, Sheila. Nossa, é uma honra estar aqui. Que bonitas palavras. Fiquei até emocionada. Bem-vinda, viu, Sheila? Muito gostoso. Parabéns pelo projeto. Essa é a sua história, né? Aqui é um espaço onde a gente tem liberdade. Eu conheço a Sheila de algumas empresas. E a Sheila, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho disso, né? Quando a gente lê um currículo tão bonito, né? Como esse, quem é a Sheila, hoje diretora de sustentabilidade de uma das maiores indústrias de proteínas do mundo, e o que ela pode ensinar para o agronegócio? Ainda estou aprendendo bastante, a gente está o tempo todo aprendendo, né? O mundo está mudando o tempo todo. Esse ano eu estou completando 23 anos de carreira, a minha carreira foi uma grande colcha de retalhos, uma construção, né? Outro dia me perguntaram, mas como é que você chegou na sustentabilidade? Eu falei, acho que a sustentabilidade chegou para mim e foi um encontro de missão, de propósito, é muito conectado com isso, acho que eu sempre quis trazer um impacto positivo, né? Para o mundo, para as pessoas, no ambiente onde a gente está. Não sabia muito direito como construir isso. Eu lembro, estava me formando e colégio ainda, o que eu vou estudar, né? E eu não achava nada que juntasse humanas, exatas e biológicas. Carreiras eram muito, né, muito independentes, assim, você tinha que escolher um lado. E eu queria alguma coisa que juntasse, mas não tinha um nome. E aí eu fui capturada, primeiro pela parte ambiental, mais uma parte técnica, e aí quando vi a multidisciplinaridade, né, o olhar tão grande e amplo de sustentabilidade, falei, é isso, gente, achei, é aí que eu vou poder dar minha contribuição, e assim estou. Incrível isso, né, Esther? A gente já começa com alguém muito conectado, Sheila, ao motivo da criação da Agronux, né? A Agronux, ela foi criada exatamente para que a gente possa trazer exemplos de pessoas que, de tanto significado que viveram, conseguiram transmitir isso para os consumidores. E você é um grande exemplo disso, né, Esther? Demais, Sheila. O que a gente vê hoje no mercado é que muitas marcas falam sobre sustentabilidade. Eu acho que você foi atraída, né? Ficou apaixonada pelo tema. Possivelmente você deve ter visto uma empresa, uma marca comunicar e falar, bom, como é que tudo isso acontece? E aí um dos pontos que é super interessante a gente escutar de você que está há muito tempo, como é que as marcas falam, mas tem algumas que não conseguem tocar o consumidor? Qual que é o diferencial? O que você vê de importante? O que você vê que faz a diferença quando a marca fala? Que lá atrás, quando você decidiu pelo caminho da sustentabilidade, você falou, isso me toca. Talvez um caminho que seja
mais difícil de chegar e conectar com o consumidor seja tratar a sustentabilidade como campanha, né? Como uma ação única, isolada, sem construção, né, de uma melhoria contínua. Eu acho que a coisa mais clichê que a gente fala de sustentabilidade é que sustentabilidade é uma jornada. E eu não sei eu não consigo achar uma outra palavra tão melhor para traduzir do que uma jornada, um caminho. Então, um caminho quer dizer que eu não acordo um dia sustentável, né? Hoje eu acordei sustentável. Não existe isso, né? Existe um hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, quando você vai e tenta empacotar tudo isso numa única ação, numa única coisa, uma única mensagem, aí você não dá fit. Porque, assim, sustentabilidade é tão multifacetada, tão multi-áreas, multidisciplinar, é tanta coisa envolvido nisso que aí fica vazio. Então, quando você tá criando você tá trilhando um caminho e você mostra que, olha, eu tô saindo aqui hoje, eu entendi, eu vi esse risco, eu vi essa oportunidade, eu tô melhorando, eu tenho um caminho de médio, longo prazo. É uma conversa que não tem, enfim, não é dar check e falar, não, já fiz, tá feito, né? Você pode ter feito um pedacinho aqui, e aí amanhã você vai ter outra coisa, porque se é melhoria contínua, eu fatalmente vou ver alguma coisa que eu poderia estar fazendo melhor. Não, gente, a gente, assim, já encontra um podcast que precisa, primeiro, agora eu vou ter que defender um pouco aqui as vozes femininas do agro, né? Mas o que a Sheila tá dizendo pra gente é que para eu traduzir sustentabilidade, né, de uma forma sensível, humana, a gente já começa se conectando com o consumidor atual, porque eu estou dizendo que constantemente, então, eu busco encontrar a sustentabilidade para diversas atividades. Por que eu estou dizendo isso, né, Esther? Porque a gente está falando de agro aqui, né, Sheila? E para nós é uma palavra nova, né? A gente se coloca nesse lugar. Então, como é que a gente traduz sustentabilidade para o produtor? Como é que a gente traduz sustentabilidade para o estudante de veterinária, de zootecnia? Qual que é o seu conselho sobre isso? Como é que ele leva isso na prática e para o consumidor? Bom, se a gente está falando de tradução e simplicidade, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de usar esse monte de siglas e sopa de letrinhas e palavras complicadas e, né, talvez esse pode ser primeira luz aqui de simplificação. O que eu tenho dito com bastante frequência sustentabilidade é sim ter retorno financeiro, é ganhar dinheiro, né, entregar valor e tudo, fazendo o que é certo para as pessoas, os animais e o planeta. Só tudo isso. Então isso passa a ser um checklist, né? Eu acordei hoje e tenho uma série de atividades, seja ela na granja, seja ela no transporte, seja ela na indústria, no varejo, no consumidor final. Em todos esses, ao longo da cadeia de valor, que é enorme, eu, de alguma forma, estou gerando atividades ou fazendo ações que vão ter alguma conexão, e aí pode ser um impacto positivo ou negativo nas pessoas, nos animais e no planeta. E aí a sua, a nossa missão é: eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que é o melhor. Essa boa prática, essa ação aqui é a melhor, traduzindo assim, eu tô gerando menos resíduo, eu tô tratando bem as pessoas, eu tô possibilitando educação para os meus funcionários, eu tô criando ambientes melhores, né? Eu venho da indústria de proteína animal, então assim, eu tô criando as melhores condições para bem-estar animal, porque eu tô usando a melhor prática, eu tô usando a melhor inovação, eu tô trazendo, eu tô indo atrás para fazer o que é o melhor. E aí você deita a cabeça no travesseiro e fala: não, hoje eu fiz melhor do que eu fiz ontem. Então eu tô caminhando para a sustentabilidade. Né? É ação prática traduzida no contexto de cada um ao longo da cadeia de valor. O que é muito interessante, Leo, escutando você falar, Sheila, você vem de grandes indústrias, né? Eu trabalhei também, minha carreira foi em multinacionais. Muitas vezes do campo, a gente acha que esses conceitos são aplicáveis só a grandes indústrias, grandes empresas. Te escutando agora, e hoje eu trabalho como consultora, trabalho muito próxima também da empresa da minha família, auxiliando nos processos.
a gente vê como a gente pode aplicar a sustentabilidade no dia a dia. O que eu posso melhorar no meu processo, igual você falou, de gestão de pessoas, de time, de liderança, de equilíbrio? Como é que eu posso olhar diferente uma prática ambiental que eu vi numa grande indústria, posso trazer para cá? Então, acho que isso aproxima muito. Sai daquela questão da responsabilidade, são só das grandes, mas o pequeno produtor, o pequeno empresário ou o pequeno médio empresário também tem dentro do seu negócio inúmeras oportunidades de aplicar a sustentabilidade no dia a dia, né? Não é um relatório anual, é no dia a dia. É isso. É um ponto que me chamou muita atenção aqui, a Sheila traz com essa maleabilidade, né? A mulher tem isso, né? E quando ela fala, né, Esther, e traz assim, não é um conjunto de checks. Eu acho que isso é interessante porque o que a gente percebe muito, e aí eu tô falando aqui porque a gente também precisa falar aquilo que o agro pode aprimorar. O Agronux nasceu com esse propósito, né? Então, como é que eu me aproximo do conceito de sustentabilidade sem, de fato, eu mesmo, como segmento agro, ser detrator disso? Porque eu acho que a Sheila trouxe um ponto assim, né? O consumidor, ele vai sentir o agro também a sustentabilidade dele da forma como o produtor sente, né, Sheila? Eu acho que isso é legal te ouvir, assim. Não sei se você... Como é que você conecta isso? Porque o que você trouxe? Não existe uma empresa sustentável. A empresa, todos os dias, está em busca de sustentabilidade. Exatamente. Sustentabilidade também pode ser perenidade. Pode ser o que eu preciso fazer para estar aqui daqui a continuar tendo meu negócio, a sobrevivência. Gosto também, né, não é só sobre sobreviver, mas é sobre prosperar. Então, eu preciso estar aqui, eu preciso manter e eu preciso prosperar. Mas eu tô inserido, né, o meu negócio no mundo e o mundo está mudando. Então, o mundo tem novas demandas, os consumidores têm novas demandas. O mundo de hoje não é o de um mês atrás E, né, olha onde nós estamos e tudo que está acontecendo, essa dinâmica tem que ser atualizada. O que é que está demandando, né? Para onde é que como que a gente está sendo percebido? Como que a gente traduz isso e conversa, e aproxima esses mundos tão distantes, né? A gente fica com essa sensação de que o produtor, o consumidor estão lá longe. Na verdade, o produtor também é consumidor, né? Mas a gente precisa falar, acho que durante muito tempo, o agro talvez se defendeu mais do que se apresentou, do que chegou para contar a sua história, para contar que lá no campo também tem gente, né? É gente produzindo alimento para gente e para animais, enfim, para toda a cadeia e produzindo outros subprodutos que vão ser usados também. Então, toda essa dinâmica da complexidade que tem, como é que você conversa? E conversar e apresentar e falar. A gente tem muito nós e eles, né? Uhum. Eu tenho a oportunidade de receber muito visitante. Uhum. Então, muito visitante de vários países, Uhum. que vem para ou cliente, ou fornecedor, ou, enfim, quer conhecer, quer trocar experiência. E a gente acha que todo mundo sabe tudo, ou que todo mundo conhece o tamanho do Brasil. Às vezes a gente começa falando de dimensão, né? De realidade. Muitas vezes esse preconceito vem da falta do conhecimento, né? Se ninguém apresentou, se ninguém falou e contou, como é que você vai saber? Essa aproximação vem da conversa franca, da conversa transparente, que é uma conversa de dizer, olha, hoje eu tô melhor. De novo, vou voltar no assunto, né? Hoje eu tô melhor que ontem, né? Não é ficar adorando a pílula, é falar a verdade. Nem sei se posso falar adorando a pílula depois. Claro, não, mas... Mas é isso, né? Gente, assim, o que eu tô fazendo, eu não sou perfeito, né? Mas eu estou num caminho, melhorando. E aí você abre uma conversa honesta, uma conversa transparente, aproxima. Toda conversa honesta e transparente aproxima. Gente, mas assim, acho que a riqueza dessa conversa, né, que já tem várias pílulas douradas, mas assim, a Sheila pra mim foi num ponto que, assim, eu me movimento aqui na cadeira. A gente precisa mais se apresentar do que se defender.
Então, a Sheila diz, a gente vive um agro, e assim, interessante porque a gente já teve outros episódios aqui no podcast, onde a gente ouviu, Sheila, por exemplo, da geração Z, que o agro tem tudo o que precisa. Então, eu tenho um agro que para a nova geração tem tudo o que precisa, mas que ele se defende ao invés de se apresentar. Né? E esse talvez seja um ponto para o nosso agronegócio pensar. Né? Se eu não estou sendo acusada de nada, para que me defender? Por que não nos apresentar? Né? Apresentar o que a gente faz dentro das granjas, o que a gente faz dentro, né, de toda a produção de frutas, legumes, verduras no Brasil. Por que não abrir isso de uma forma mais transparente? Talvez esse ponto nos ajude a não ter que comprovar tanto que a gente é sustentável, mas contar a história que de fato é verdade, porque nós somos. Vamos contar o que está acontecendo, vamos levar as pessoas no campo. Toda vez que eu acompanho também uma visita de campo, assim, de alguém também de fora, e fala, nossa, mas é tudo isso que já está acontecendo na prática? É tudo isso que está rolando, é real, né? Isso está acontecendo, isso não é uma história de lá, tá aqui, vamos conversar. E vamos falar das dificuldades, vamos falar, né? Um país continental tem uma série de desafios e eles estão aí, a gente está aqui para poder justamente endereçar esses desafios e melhorar. Então, aproveitando esse ponto que você comentou, né? Acho que igual você falou, vamos abrir a porta da fazenda, né? Muitas indústrias levam alguns clientes, alguns fornecedores para conhecer a produção, para conhecer muitas vezes a produção de café, uma outra produção. Como é que você acha que o papel da liderança, seja na indústria, seja nos pequenos, nos médios empresários, qual que é o papel da liderança nessa transformação? o líder tem que ser exemplo, né? Então, o Brasil é um país líder no agro, e acho que a gente tem essa obrigação de liderar os grandes, enfim, quem é referência no seu segmento tem essa prerrogativa de ser o exemplo, trazer, conversar, viver aquilo de novo, trazer as dificuldades, né, mas contar o que está acontecendo. Eu fico repetitiva nisso, né, é um caminho, é um passo a passo, ter essas conversas no dia a dia, colocar isso na prática e mostrar o que está acontecendo, olho no olho, né, e avançando é o que os grandes líderes fazem. Se apresentam. Se apresentam. Gente, assim, eu achei fantástico. E assim, esse ponto da nossa conversa, né? Então, esse é o propósito da AgroNux. E agora a Sheila já faz parte dessa comunidade, vocês todos que estão aqui já fazem parte dessa comunidade. Acho que a gente agora, Esther, já pode atualizar. Quando a gente foi desenvolver, né, a nossa marca, a gente comentou assim, a gente já precisa deixar o espaço para ela se atualizar. E a Sheila, que não me surpreende, que é uma das mulheres mais inteligentes do agronegócio que eu conheço, já chegou atualizando o nosso brand book, porque a gente aqui quer contribuir para um agronegócio que se apresente antes de se defender. Eu acho que se todo mundo que está ouvindo esse episódio sair com esse propósito, eu estou dizendo isso, Sheila, porque a gente hoje percebe um consumidor cada vez mais carente, né? Não só um consumidor, como nós mesmos, como população. A gente quer que as pessoas olhem primeiro nos nossos olhos e depois no nosso bolso. A gente quer que primeiro elas nos contem uma história, né? O Jimmy falou isso aqui num dos nossos episódios, né? A gente quer que as pessoas nos contem histórias antes, de fato, elas perguntarem o que a gente está fazendo. Então, eu acho que você foi muito feliz quando você traz esse ponto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente se apresenta? Porque eu acho que esse é um ponto interessante de ouvir de uma diretora, né, de uma indústria global de alimentos. Né? Como é que as grandes marcas do agro se apresentam? Né? A gente sabe que você representa uma dessas marcas, né, que consegue se apresentar muito bem. Mas como é que a gente se apresenta? Esse é um ponto importante a gente deixar pro pessoal que está nos acompanhando, né? Com certeza. Como é que eu me apresento antes de me defender, na sua visão? Contando o que de fato está acontecendo na prática, né? Mostrando que tem uma estratégia, tem um plano, tem um norte, tem um rumo, uma bússola, a gente vai usando as palavras, mas é isso, né? Onde que eu vejo que é a minha
o meu caminho de impacto positivo, onde eu tenho a minha missão. Então, tendo isso muito bem definido, você vai contar essa história de modo consistente, né? Não é ir um dia lá e jogar uma história super legal tal, e depois sumir. Não, é trazendo isso de uma forma, mostrando a evolução, mostrando o trabalho, conversando, né? Trazendo a profundidade dos desafios, mas também das conquistas, de modo perene. E eu acho que isso é uma forma de abrir o caminho, abrir a conversa, né? Trazer, vamos conversar. Acho que é assim, vamos conversar. E acho que hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, né, Lê? Se a gente fosse olhar 20 anos atrás, abrir essa conversa com o consumidor, com o produtor, com quem seja, era muito difícil, porque às vezes você não tinha um canal de comunicação direto. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, então muitas vezes um consumidor, se tem dúvida, vai na rede social, pergunta. Então, as marcas e as empresas hoje têm um espaço muito mais amplo para abrir essa conversa e ser muito transparente, né? Muito do que você comentou aqui, acho que traz essa importância da transparência. Então, abrir realmente, vou abrir a casa, vou abrir a porteira da minha fazenda. Pode vir aqui conhecer, o que vocês quiserem, se tiverem dúvida, ou uma marca grande. Então, estou aqui no Instagram, né? Vou tirar uma dúvida. As empresas respondem, acho que com os relatórios deixam tudo muito claro o que eu estou fazendo, quais são os próximos passos. Isso é muito bacana que as empresas têm muito claras as metas até 2030, até 2050. Muitas vezes isso não chega no consumidor, mas igual você falou, cada vez essa conversa tem que estar mais presente. Então, para a gente faz muito sentido e acho que deixar isso para toda a comunidade, para toda a cadeia, é muito rico. Essa mensagem que você está passando para a gente é riquíssima. É um mundo hiperconectado, né, gente? Sim. O que está acontecendo agora, inteligência artificial. O mundo vai mudar e está mudando e vai continuar mudando. Como é que a gente navega todas essas mudanças, abrindo espaço, né, e não fechando? Acho que é ampliando, é um caminho de abundância, um caminho de mais conexão, de melhores conexões. E eu acho que essa é Um rumo aí, né? Um caminho sustentável. um caminho sustentável, é isso. Mas a Sheila tocou também num ponto, assim, até antes da gente. É uma conversa tão fluida, né? Que a gente fica assim, eu fico ouvindo a Sheila falar, assim, eu fico aqui parada A ali. gente pode ficar horas aqui. Mas é uma conversa tão fluida e ela tem um ponto que, para nós da Agronux, e para nós também como profissionais, como seres humanos, nós estamos aqui, assim como você, né? A Sheila abriu a conversa de uma forma que eu me encanto, né? Então, assim, a sustentabilidade me descobriu. E a gente tem, Sheila, muitos estudantes aqui na nossa comunidade, né? Estudantes do agro, estudantes da zootecnia, da veterinária, por que não do direito, da nutrição? Então, a gente precisa ter profissões e projetos e propósitos de vida que nos encontram. Porque quando isso acontece, a gente consegue encontrar as pessoas. Eu acho que o objetivo da nossa comunidade é falar sobre essas soft skills. Porque ninguém consegue se apresentar sem ser humano. Agora, se defender com artigos, com relatórios, com quesitos, gente, isso a gente nem precisa fazer mais. Porque o Brasil tá cheio desse tipo de defesa, né? Mas se apresentar, então eu acho que você trouxe esse ponto muito claro, né? E isso é muito rico para nossa conversa aqui. Para me apresentar, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber contar histórias, eu preciso ter descoberto algo que significou para mim. Consumidores não compram produtos, eles compram significados. Então, quem até hoje está tentando vender produto, né? A gente ouviu muito isso aqui. Então, a gente te agradece demais, né, Esther? Eu acho que a gente Uma sai conversa daqui, maravilhosa, muito rica. né? E leva isso para o agronegócio, né? Que todos os segmentos do agronegócio, porque a gente aqui não vai conseguir o nosso objetivo, que é... A Sheila falou sobre cadeia de valor, né? Então, a gente precisa, antes da porteira, né? Aqueles que transformam, que é a indústria, né? O que vem antes da porteira para depois da porteira. A gente precisa do canal, que é o varejo, né? A gente sempre costuma dizer isso, que o varejo é o elo que nos liga ao consumidor. Agora, como que a sustentabilidade vai chegar no consumidor? Então, você falou sobre cadeia de valor. E às vezes, Sheila, a gente percebe que a cadeia de valor está desconectada no que tange a sustentabilidade, né? Olha, não existe sustentabilidade em um único elo da cadeia de valor.
ela é transversal. O problema de um é o problema de todos, porque isso se arrasta positivamente ou negativamente. É de todos, né? A sustentabilidade, ela é colaborativa, né? Ela é uma construção conjunta. Eu sei que parece utópico, mas é verdade, né? A competição, ela vai existir, ela acontece, ela faz parte, mas sustentabilidade é até pré-competitivo. Ela é um conceito de sustentação e perenidade que claramente exige colaboração. Exige diversidade, né? Um tema, às vezes a gente fica usando as palavras e depois os conceitos das palavras vão aí mudando e tudo, né? O que é isso de... Eu falo que é imperativo para inovação, Uhum. para sobrevivência de um negócio é ter diversidade. Por quê? Porque inovação vem de um pensamento diferente. Gente, isso é muito rico, Sheila. Isso é muito verdade. Né? E no agro isso é muito rico, porque o consumidor tem direito de querer com lactose, sem lactose, com antibiótico, sem antibiótico, não é isso? Então, isso é diversidade. Eu acho que isso é rico, né? A gente tem um agro que atende, a gente ouviu isso também aqui nas nossas aulas da Agronux. A gente tem um agro que atende o diverso. E não querer um agro que se encaixa num universo só. Tem que conversar com todo mundo, tem que dialogar com todo mundo. Qual que é a necessidade, né? Qual aquele público específico? Como que eu trago? Como que eu conecto todo esse monte de gente para discutir problemas que estão passando por todos os elos da cadeia, para achar solução? Você só acha a solução se você tiver com gente diferente. Bacana. Porque alguém que não... porque senão você quem tá fazendo a mesma coisa a vida toda, tá olhando aquilo como paisagem. Não tá mais procurando, não tá... Quando mistura, é que aí vem a beleza, sai a inovação, saem as boas ideias, os bons planos, e aí vai conectar com quem tá na ponta, porque o mundo é diverso. Bacana pra gente destacar isso, assim, pra toda a nossa comunidade que tá escutando. A importância, e eu vivi muito isso, né? A importância de ter um time diverso. Um time diverso de gerações, de questão mesmo de gênero. Então, isso dentro das empresas, seja empresas grandes, pequenas, mas essa questão da diversidade como é importante, né? Porque reflete para fora. Quando a gente tem discussões ricas dentro, e eu tenho uma opinião diferente da Lívia, e a gente aprende junta. Isso a gente vive, seja num time de 2 pessoas, 3 pessoas, né? Mas é importante de ter um time diverso realmente para a gente capturar tudo que vem de fora e conseguir traduzir essa diversidade, né? Então, muito bacana você ter tocado nesse ponto da questão de formação de time, como isso reflete aí depois em toda a cadeia e como a empresa traduz e fala aí pro mercado. É a gente da cidade, trabalhando no campo, do campo na cidade, com profissões diferentes, com formação diferente, que vai chegar olhando e vendo alguma coisa que, né, que a gente, às vezes, um ponto que a gente perdeu. Isso é transformacional. Eu acho que a gente, claro, né, que a gente vai pedir aqui para a Sheila deixar uma mensagem final, mas é o nosso papel aqui, né, Esther? Fazer assim rememorar alguns pontos, porque quando a gente faz a chamada, né, de um podcast como esse, quando a gente traz assim o que é possível aprender com tudo isso, a gente vai achar, né, e a Sheila, eu não tinha dúvida, né, por conhecer aí, mas ela foi muito feliz durante toda a nossa gravação, né, porque ela tá muito mais apresentando um conceito do que defendendo. Sim. Então, eu vou voltar no ponto central da nossa conversa, né? Você não escutou em momento nenhum. Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente conversa hoje com profissionais ou de sustentabilidade. Uma outra coisa que você falou que eu adorei. Quantos cursos hoje das letrinhas, né? Aqui nós somos inclusivos, mas não vamos aí citar, mas tem curso dessa sigla, tem curso daquela sigla, tem curso da outra sigla, tem os princípios disso, os princípios daquilo, onde, na verdade, o consumidor só está querendo saber a origem. Ele só está querendo saber, ele só está querendo que você se apresente e você está gastando energia construindo uma defesa, né? E eu acho que um ponto, assim, para a gente trazer para o agronegócio como reflexão
será que é mais fácil contar a história do que criar a defesa, Esther? Excelente ponto, viu, Olivia? E trazendo tudo que a gente escutou e aprendeu aqui com essa conversa riquíssima, né? Acho que fica essa mensagem da verdade, da transparência, da diversidade. Então, e para a gente da Agronux, isso vem com muita força. Porque a Agronux, a ideia é justamente ter uma comunidade diversa, que possa apresentar esses temas com mais simplicidade. Ou a gente escutou também em outros episódios, a gente teve essa discussão de como é que pode ser mais simples a comunicação. Aí a gente não vai tanto nas letras, mas eu vou de forma mais direta e de forma muito transparente, né? Já acho que isso a gente reforça, fica muito claro aqui durante esse episódio, viu? E acho que pra gente ouvir a mensagem final da Sheila, meus olhos brilham, né? Porque é alguém que chegou tão longe numa questão de carreira, de sucesso, mas alguém que continua defendendo uma sustentabilidade que não está pronta. Acho que isso é de uma inteligência, de uma hombridade, de uma... Enfim, eu poderia ficar aqui trazendo vários elogios, mas é isso, sabe? A gente convida você, produtor, empresário, estudante, consumidor, para fazer parte de uma comunidade do maior celeiro do mundo. A Sheila sabe e defende isso, né? De um país que é referência em bem-estar animal, de um país que é referência em sustentabilidade, mas de um país que está com uma sustentabilidade em construção, né? Eu acho que, para mim, assim, o que fica e o que eu divido com vocês nesse podcast é que a gente vai continuar defendendo um agronegócio que não está pronto. E que continua em evolução. É melhoria contínua, gente. Você falou um ponto, então, todo mundo aqui, enfim, concordo. Tô, assim, reflexiva também, né? Eu acho que quando a gente chega cheio de razão, cheio de certezas, cheio de assim e pronto, a gente não abre a conversa. A gente fecha a conversa. E aí eu acho que pra gente poder, né, caminhar e fazer isso que a gente tá falando aqui, a gente precisa chegar construindo, né? Eu tenho um ponto de vista, vocês têm outros, assim, tem pontos de vista que a gente converge, tem coisa que a gente diverge, mas assim, sem tantas certezas absolutas, sem tantas, né? Vamos ouvir, primeiro ouve o que o outro tá querendo, é isso, ouve o que o consumidor tá querendo mesmo, como que eu converso, como que eu conecto, né? Eu acho que quando você chega com essa postura mais colaborativa, de construção conjuntas, aí você abre o espaço para conversa. Aí você tem um espaço para se apresentar, né? Sem chegar dando carteirada, não sei o que. Acho que é um pouco disso, do que você falou do construção, né? Então você precisa, acho que por mais pontes, mais conversas, mais olho no olho, mais escuta, né? Ouvir, entender o que de fato... Às vezes a gente tá brigando, discutindo um ponto, tentando provar um ponto que nem é isso que o outro, na verdade, estava perguntando, e aí você gastou uma energia enorme. Se defendendo. Você falando, mas não era isso. Mas pera, vamos voltar, tá bom, mas qual que é a dúvida exatamente? Aí você volta pra dúvida, nem era. Então acho que essa, né, menos combativo, mais... Quantas vezes eu falei colaborativo? Milhares, né? Mas acho que, repetitiva, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é muito mais do que isso. É a estratégia, assim, não existe colaboração sem comunicação, né? E comunicação nada mais é do que você falar, eu ouvir, você esperar que eu te diga o que eu entendi. É isso. Esse é o ponto. Quando você volta na origem da palavra comunicação... Eu sempre digo isso, porque eu vou repetir isso todos os episódios aqui, gente. Aliás, eu tenho que defender. Marketing é simples. Marketing, eu não preciso gritar, é só escutar. Porque se eu te escutar, entender quais são suas dúvidas, seus desejos e suas dores, eu consigo montar uma estratégia para te atender. Então, é por isso que eu sempre digo isso. Agora, não existe marketing que eu chego... e te digo, olha, o agro do Brasil, né, Sheila? É assim, é assim, é assim. Mas nem era o que... A Sheila acabou de dizer, mas nem era o que eu ia te perguntar, né? Então, eu acho que você tem que trazer, sim, essa questão da colaboração. E a gente aqui complementa com a capacidade de comunicar. Mas comunicação com uma voz
é imposição. Esse é um ponto que né, a gente tem times, eu digo muito isso dentro da BCS. O cliente não tem sempre razão. Se eu tiver escutado o cliente e se eu conseguir me comunicar com ele e ele repetir aquilo que eu disse, entendendo, mas sendo atendido, ou na dor, ou no desejo, ou na dúvida. Ele tem que ir embora, assim, com um desses 3 pontos, né? É uma vinha de mão Escutar. dupla, né? É isso, escutado. Então, acho que a gente redefiniu aqui o conceito de sustentabilidade hoje, né? Com essa referência. A gente aproveita aqui, claro, para deixar uma última pergunta. Não podíamos deixar de reforçar isso aqui. Não defendendo um gênero, mas reforçando a presença das mulheres no agronegócio, né? Então, a gente está aqui com uma profissional apaixonada pelo agro, com uma produtora, né, que está fazendo uma transição aí da carreira executiva para cuidar da produção, e com uma executiva, né, eu brinco com a Sheila, gente, que eu malho no Brasil, ela malha em Dubai, sabe? Ela agora, né, aí eu mando uma mensagem para ela malhando assim no interior de um estado. Então a gente tá falando com uma executiva, e para todos vocês que estão aí estudantes, né, o agro, e é onde eu quero fechar, né, Esther, o nosso podcast ouvindo a Sheila, né? O que é o agro para você? O que o agro te deu? O que o agro significa na sua vida? Para a gente fechar esse podcast, que foi assim, né? Que história... Riquíssimo e muito inspirador. Né? E todos os nossos episódios vão ser assim, né? A gente quer que as pessoas contem a história e sejam elas mesmas. Mas o que o agro significa para uma mulher que chegou tão longe e tem um conjunto tão grande de habilidades? Uau! Representando todas as mulheres do agro, né? O agro é dia a dia, né? O agro tá aqui em tudo que a gente tá consumindo, vestindo, vivendo. Eu acho que esse olhar integrado, né? Não é o agro lá e eu aqui, ou onde a gente tá, essa conexão. O agro é uma potência, né? É um setor que é isso, faz parte do dia a dia, que proporciona desenvolvimento, proporciona melhoria de vida das pessoas, conectado com o planeta. O agro é tudo isso, e é um prazer, é um privilégio ter me conectado, né? Eu acho que desde quando eu ia lá, criança, no sítio da minha tia, tava lá, porque é isso, a gente tá lá, a gente tá no agro, o agro tá com a gente. Quando a gente para de olhar assim lá e cá, e a gente olha dentro, integrado, pertencente, né, do país, da nossa história, daquilo que a gente aí é muito bom. Esther, a gente não falou, não. Eu vou voltar a apresentação, eu vou voltar e vou apresentar. Sheila Guevara, e aí, o que a gente pode dizer? Hoje, ainda, na minha época, era poeta, né? A pessoa vai juntando ali as frases, então, eu acho que a gente, né, eu me despeço, passo para a Esther fechar esse episódio. Sheila, muito obrigada. A toda a nossa comunidade, ouçam esse episódio mais uma vez, e mais uma vez, porque eu também vou fazer isso. E eu me despeço. Eu sempre me emociono, porque eu acho que é muito isso do que a Sheila disse, né? O agro somos nós, né? E nós somos o agro. Então, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente quer criar uma percepção real. E esse é o objetivo da Agronux. Então, sigam. Compartilhem esse episódio para que a gente possa criar, vender, né, Sheila? Criar uma percepção positiva. E a gente não precisa se esforçar para isso, porque a gente já vende algo positivo. Então, o que a gente vai fazer é contar isso para as pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui, obrigada por representar as mulheres do agronegócio de uma forma tão simples e, ao mesmo tempo, tão grande, no mundo todo. Exatamente, viu, Sheila? Obrigada. A gente sabe da correria do dia a dia, você colocar à disposição aí um tempo para contribuir com a nossa comunidade. Parabéns pela sua carreira e pela sua jornada. A gente sabe que muitas vezes não é fácil conciliar todas as demandas que a gente tem, todos os desafios que a gente enfrenta. Mas, assim, a mensagem foi passada, acho que do tema, e tantos aprendizados de forma muito simples.
quanta riqueza de conteúdo. Para mim, eu saio assim, com a mensagem de amanhã, o que eu posso olhar para o meu negócio e melhorar 1% amanhã. Isso. E no outro dia, o que eu posso melhorar 1%? Porque no final do ano, eu vou ter melhorado muito mais. Então, essa mensagem sobre a sustentabilidade é o que eu posso olhar e melhorar todos os dias. Garantir um time diverso, escutar o consumidor, escutar as pessoas que estão na cadeia, escutar as pessoas que estão próximas. Então, assim, muito obrigada. Eu achei muito inspirador. Eu, como profissional, assim, ganhou mais uma fã. A Lívia tinha me falado de você, já tinha virado fã, então ganhou mais uma fã. Muito obrigada por contribuir com a nossa comunidade, com tanta informação. Eu tenho certeza que vocês que vão assistir esse episódio vão sair, assim, transformados, assim como eu tô saindo e a Lívia também. E encantados com a história da Sheila e com tudo que ela nos ensinou. Muito obrigada, viu, Sheila? Eu que agradeço, gente. Um privilégio. Parabéns por criar essa comunidade, por trazer, nos integrar, e é isso que a gente precisa. Eu sou fã, já era da Lívia, agora sou sua fã também. É muito bom, é muito bom. Obrigada. Me sinto realmente lisonjeada de estar aqui conversando e trocando, né? E aprendendo. É isso. Então a gente agradece. Fiquem sempre conectados com a gente, porque o nosso objetivo é ter um podcast onde a gente conta histórias, que é o melhor jeito da gente aprender. E sempre histórias reais sobre o agro, que é a gente e nós somos o agro. Então, quem desenvolve o agro se desenvolve aqui na Agronux. Então, sigam a nossa página, compartilhem os episódios, comentem e sugiram outros temas aí que vocês querem que a gente traga aqui. Como a Sheila falou, vamos abrir essa conversa, escutar vocês e trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigada. Obrigada e até o próximo episódio.